Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Pitt, divulgando mais uma aula de Física Básica direcionada para o ensino médio. A nossa aula de hoje abordará os conceitos científicos que envolvem campo elétrico. Assunto essencial aí para fechar o ensino médio, né? Já que o fechamento do ensino médio é com a eletricidade. O campo elétrico ele faz parte da primeira estruturação da eletricidade, que está subordinada à eletrostática, depois nós temos a eletrodinâmica e depois o eletromagnetismo. Em termos gerais, o campo elétrico ele tem esses seguintes conceitos. Então, quais são esses conceitos? A presença de uma massa modifica a região ao redor e essa região ao redor denomina-se campo gravitacional. Então, quando você tem um corpo que possui determinada massa, ele modifica a região ao seu redor e essa região que ele modifica ao seu redor é chamada de campo gravitacional. Isso aqui é só para a gente fazer um vínculo com o assunto que você aprendeu de campo lá no primeiro ano. Agora, aqui, a presença de uma carga modifica a região ao seu redor. Só que essa região é denominada campo elétrico. Então, agora você tem uma carga em determinada região, ela vai modificar essa região ao seu redor, e essa região que ela modifica é chamada de campo elétrico. E o campo elétrico ele vai ser simbolizado aqui pela letra E, e ele será, nesse primeiro momento, aqui, a razão da força elétrica que você estará exercendo sobre uma carga de prova, dividido por essa carga de prova, que nós chamaremos aqui de Q0. Ou, aqui você está trabalhando com a carga de prova, né? Ou seja, o campo é a razão do F sobre o Q. Aqui você vai trabalhar com a carga geradora, ou seja, o campo elétrico é igual a constante eletrostática, o Q, dividido pela distância do ponto que você está analisando no campo elétrico dessa carga elevado ao quadrado. Nesse caso aqui nós temos as cargas pontiformes. O que simboliza esse E? A intensidade do campo elétrico, que é uma grandeza física vetorial. O F, força elétrica, outra grandeza física vetorial. O Q, zero, carga de prova, e esse Q aqui, carga geradora. Aqui nós temos uma situação, né? Esse Q aqui, que é a carga geradora, está modificando o espaço à sua volta. Essa modificação ao seu redor aqui nós chamamos de campo elétrico, e eu coloco uma carga de prova aqui para testar esse campo elétrico. Essa carga ela vai ficar sujeita a esse campo elétrico, e nesse caso aqui também será exercida sobre ela uma força. Daí nós temos aqui, ela foi colocada num ponto qualquer, a uma distância D da carga. Então, quando você está analisando só o ponto que está distante da carga geradora, você utiliza essa equação. Quando você está utilizando só a carga de prova e a força que atua sobre ela, você consegue determinar o campo por essa equação. Daí, quais são as características desse campo, então? Direção. O vetor intensidade tem a mesma direção que o vetor força elétrica, ou seja, sempre vetor campo elétrico e vetor força terão a mesma direção. E o sentido? O sentido, nós teremos algumas ressalvas. Se o Q0 for positivo, ou seja, essa carga Q0 for positiva, E terá o mesmo sentido de F. Se Q0 for negativa, E terá sentido contrário ao de F. Então aqui nós temos uma representação. Ó. Toda vez que a carga geradora for positiva, as linhas de campo saem da mesma. Toda vez que a carga geradora for negativa, as linhas de campo chegam até mesmo. Daí nós vamos entender melhor isso aqui para você ter uma clareza com relação a essa fala aqui. Dando continuidade, então vamos lá. O que é campo elétrico, então? O conceito de campo elétrico surgiu para explicar a ação de forças à distância. O campo elétrico existe naquela região independente de ter outra carga próxima. A carga de prova também tem que ser eletricamente carregada para que haja interação. Então aqui você tem a ação de uma carga geradora. Essa zona de influência da mesma aqui nós chamamos de campo elétrico. Aqui você tem uma carga geradora positiva e você tem vários pontos localizados ao redor da mesma. Então, para você verificar a ação do campo gravitacional, não, elétrico, né, dessa carga geradora nesses pontos aqui, você pode colocar aqui para verificar ou constatar uma carga de prova, que nesse caso que é simbolizada pelo Qzinho, é positiva. Então, como ela está interagindo com a carga positiva, ela será exercida sobre ela, melhor dizendo, uma força de repulsão. Dando continuidade. Então, o conceito de campo elétrico. Então,
ou, melhor dizendo, né, vetor campo elétrico. A intensidade dele, também chamada de módulo, é dada por essa expressão, E igual a F sobre Q, ou por aquela outra, né, K vezes Q dividido por D ao quadrado. Aqui onde nós temos F igual a força, que é dada em newtons, o Q, que é a carga elétrica, é dada em coulombs, e o E, campo elétrico, é dado em newton por coulomb. A direção é a mesma de uma força sobre uma carga de prova colocada no campo elétrico. Em relação à carga esférica, ela é radial. Então você tem aqui uma carga positiva, as linhas de campo saem da carga, uma carga negativa, as linhas de campo chegam na carga. E o sentido? Para cargas de prova positivas, é a mesma da força elétrica, ou seja, fazendo um reforço lá do primeiro slide. Em relação à carga esférica, convenciona para a carga positiva o vetor campo elétrico apontando para fora. Então, carga positiva, o campo elétrico aponta para fora. E para cargas negativas, apontam para dentro. Ok? Aqui você tem carga positiva, ó, campo e força têm mesma direção e sentido. Carga negativa, campo e força têm mesma direção, porém sentidos contrários. Dando continuidade, aqui nós temos a equação base, né, do campo elétrico, ou seja, campo elétrico é a razão do F sobre Q, onde que a força, aqui já trabalhamos com a lei de Coulomb, né, K vezes Q, que é a carga geradora, vezes o Qzinho, já que elas vão interagir, dividir pela distância que a separa ao quadrado. Essa distância aqui está simbolizada pela letra R, mas você pode colocar D. Fazendo a junção das duas equações, você vai ter E igual a K vezes Q dividido por E D ao quadrado. Né? Nesse caso aqui está simbolizado pela letra R, onde o E representa o campo elétrico, dado em Newton por Coulomb, o Q é a carga elétrica física ou geradora, que é dada em Coulomb, o R é a distância entre a carga e o ponto P, que você está analisando, que será dado em metros, e o K é a constante elétrica ou constante eletrostática no vácuo, que tem esse valor numérico aqui para o vácuo, né? 9 vezes 10 a nona, Newton, metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Essa expressão nos permite calcular a intensidade do campo elétrico em um certo ponto, quando conhecemos o valor da carga pontual ou geradora Q, maiúsculo, né? Que criou este campo e a distância do ponto até a carga. Então aqui nós temos essa figura belíssima, né, que representa isso. Você tem a carga geradora, você tem um ponto P, que está uma determinada distância dessa carga geradora, e você quer determinar a distância, o campo elétrico aqui. Então você utilizará essa equação. Dando continuidade. Então, o campo elétrico de uma carga pontiforme fixa, daí nós vamos considerar esse esquema aqui. Você tem a carga geradora, o D, e a carga de prova, que é a carga fonte, o geradora, que é a carga de prova colocada em um ponto P, no campo gerado por Q. D é a distância do ponto P até a carga fonte, que é o Q. Você tem aqui a lei de Coulomb, né? A interação da carga geradora com a carga de prova, ou seja, força é K vezes Qzão vezes Qzinho dividido por D ao quadrado, onde o F, conforme nós vimos lá no slide anterior, E igual a F sobre Q. Então, F é igual a Q vezes E. Daí, se você substituir no lugar do F, da força elétrica Q vezes E, cancela o módulo da carga geradora, não, de prova em ambos os lados, você vai ter E igual a K vezes Q em módulo dividido por D ao quadrado. Esse gráfico que representa a proporcionalidade, né, nesse caso aqui, a relação entre campo e distância, que são inversamente proporcionais. Ou seja, à medida que aumenta a distância do ponto que eu estou em relação à carga fixa ou geradora, diminui-se o campo. À medida que eu diminuir a distância, aumenta-se o campo. Então, o gráfico representa a intensidade do vetor E, criado por uma partícula eletrizada com carga Q em função da distância D. Olha só que legal. Ou seja, aumenta a distância, diminui a intensidade do campo, diminui a distância, aumenta a intensidade do campo. Aqui nós temos as linhas de força, né? De uma carga positiva, as linhas saem da carga. De uma carga negativa, as linhas chegam até a carga. E aqui nós temos o dipolo, né? As linhas de campo saem da carga positiva e emergem, né, melhor dizendo, na carga negativa. Então, o que nós temos aqui de ressalva? As linhas de campo se afastam das cargas positivas, onde começam, e se aproximam das cargas negativas, onde terminam. Campo elétrico é tangente às linhas de campo em qualquer ponto, e o campo elétrico é mais intenso nas regiões em que
as linhas de campo estão mais próximas, ou seja, número de linhas por unidade de área. E detalhe, essas linhas de campo não se cruzam, tá ok? Dando continuidade. Então, o campo elétrico é sempre tangente às linhas de força em cada ponto. Aqui nós temos a representação, ó. Nesse ponto aqui, o campo é tangente. Nesse ponto, o campo é tangente. Aqui, tangente, tangente. E assim sucessivamente. E o número de linhas de força por unidade de volume representa qualitativamente a intensidade do vetor campo elétrico. Ok? Ou seja, quanto maior o número de linhas, maior a intensidade do campo elétrico. Aqui nós temos o nosso dipolo, né? Linhas de campo começam na carga positiva e chegam na carga negativa. Ou seja, começam aqui e terminam aqui. Isso aqui são chamadas de linhas de força. Isso aqui é o comportamento dessas linhas de campo quando você tem interação de cargas de mesmo sinal. Tranquilo? E aqui nós temos o campo elétrico criado por cargas pontuais. Ou seja, o campo elétrico criado por várias cargas pontuais é obtido através da soma vetorial. Então você tem aqui um ponto P, você vai analisar o campo resultante gerado nesse ponto por essas três cargas, Q1, Q2 e Q3. Daí você vai ter que fazer aqui uma soma vetorial, né? Ou seja, o campo elétrico resultante é a soma vetorial do E1 mais o E2 mais o E3, mas isso aqui nós iremos trabalhar também com a questão do cálculo do módulo do campo elétrico resultante nesse ponto P, ok? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham compreendido aqui os nossos conceitos iniciais de campo elétrico, né? Em breve nós faremos as complementações que é necessário aqui. Valeu, felicidade, sucesso a todos. Até a próxima.